E vamos antes para Brasília? Bora. O Márcio Rocha é quem está com a gente aqui, porque nesse fim de semana o presidente Lula, né, encerrou a visita dele à China, aos Emirados Árabes, voltou a falar sobre a necessidade da criação de um grupo, né, de países neutros para discutirem a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Colocou também ali uma pimenta nessa discussão, relembrando o papel da Ucrânia em aceitar participar desse confronto, né, em também ter tomado a decisão pelo início da guerra. E hoje o enviado da Rússia, o chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov, esteve em Brasília, falou com a imprensa. O Márcio Rocha está aqui com a gente com os detalhes. Né, Márcio? Boa tarde para você. Fala, Márcio. Você entendeu o que o cara falou aí, meu amigo? Ainda bem que tinha a tradução simultânea. Viu, não dá nem para chutar o que ele fala, né? Boa tarde, queridão. Não tem a menor noção de como se fala russo, né? A gente vai ter que estudar um pouquinho para corrigir esse problema aí. Mas, de qualquer maneira, pessoal, a gente teve essa coletiva de imprensa que teve, né, a participação do ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e também o ministro, o chanceler chanceler russo, né, Sergei Lavrov. E aí eles falaram, fizeram um pronunciamento rápido para a imprensa aqui no Palácio de Itamaraty. E aí eu vou começar por Mauro Vieira. Mauro Vieira falou que eles continuaram conversando sobre os assuntos que eles tiveram em Nova York, no encontro que eles tiveram alguns meses atrás, mantendo boas relações com a Rússia, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, que vão ultrapassar a marca de 10 bilhões de dólares em negociações e que o objetivo é ampliar a exportação, né, do Brasil para a Rússia. Segundo o Mauro Vieira, trabalhando também, o encontro serviu também para trabalhar para manter o abastecimento de fertilizantes, já que a Rússia é responsável por 1/4 desses itens, né, que são consumidos pelo Brasil. Discutiram discutiram também o compartilhamento de tecnologias sobre energias renováveis. O Brasil reiterou a posição que se encontre uma solução pacífica ao conflito com a Ucrânia e rechaçou sanções de outros países. O ministro Mauro Vieira também agradeceu o apoio da Rússia na candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU, das Nações Unidas, e que o Brasil, nos próximos meses, vai organizar uma ida de Lula à Rússia, porque o presidente Vladimir Putin fez esse convite oficial para Lula visitar o país. E aí depois foi a vez de Lavrov falar sobre esse encontro. Falou que as negociações foram cordiais, com a confiança e a amizade de costume que tem entre os dois países, que estão trabalhando pela continuidade dessas relações e que essas relações não foram estremecidas, pela lógica da geopolítica internacional. Lavrov também comemorou os quase 200 anos de relações entre os dois países, quer também a ampliação das negociações entre Brasil e Rússia e fez esforços na área de energia atômica, pacífica, farmacêutica também, tecnologia farmacêutica, e também na agricultura. Segundo Lavrov, a parceria entre os dois países é estratégica para a comunicação, principalmente, e que vão retomar as agendas que foram impedidas pela pandemia da Covid-19, fazendo um inventário de tudo que requer mais atenção na relação entre os dois países neste momento, e que está atingindo uma ordem mundial mais justa, com uma visão de um mundo mais bipolar. Isso de acordo com a declaração do chanceler russo. Agora a gente está na expectativa, para a gente encerrar, que o presidente Lula tenha um encontro com Sergei Lavrov no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência da República. A gente lembra que Lula chegou da China ontem por volta das 11 horas da noite, não teve agendas ainda aqui no Brasil, nem aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada, que é o do Palácio do Planalto, onde ele despacha. Então a agenda de Lula vai ser toda na residência oficial. A expectativa é que haja um encontro entre os dois, né, entre Lula e Lavrov, a partir das 5 horas da tarde, e aí a gente deve ter uma declaração conjunta, mais uma declaração conjunta, envolvendo agora o chefe de Estado brasileiro e também o chanceler da Rússia, que é o que a gente vai aproveitar, né, vai ir atrás disso para saber quais serão, se vai ter alguma novidade em relação ao que já foi dito agora no Palácio de Itamaraty. Então daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre esse encontro envolvendo o Lula e o chanceler da Rússia. O Lula vai se encontrar com esse cara também, porque nós sabemos que ele é o braço direito do Putin, né? É um cara interessantíssimo ali para o Vladimir Putin, e a Rússia é um parceiro essencial para nós brasileiros. E a grande ideia é essa,
É você ter parceria com a China, como nós estabelecemos, parceria com a Rússia, tentar alguma coisa interessante com a Europa, também com os Estados Unidos. Espero que os norte-americanos e os europeus não endureçam o jogo por conta dessas aproximações que nós já fizemos como nação com a China e a Rússia. A gente tem que aprender, espero que eles aprendam a separar as coisas. Tanto que o Lula ele fez uma colocação agora na volta, né, o Márcio, em relação à culpa também, porque em uma guerra todo mundo tem culpa, né? Não adianta ficar falando que só o Putin é responsável, não. Dizendo que o Zelensky tem a sua parcela de culpa também nesse transtorno, nessa guerra maluca toda. E nós acreditamos também, por tudo que já vimos da guerra, que sim, ele também é responsável e que não é um santinho. Assim como o Biden também nos Estados Unidos não é um santinho e estimula a guerra desde o início. E a gente não vê movimento grande mesmo, sabe aquele movimento considerável para querer colocar um ponto final na guerra. Você não vê isso por parte da Europa, você não vê isso, muito menos por parte dos Estados Unidos, do Joe Biden, e o Zelensky fica só lucrando ali, ó, pegando o capital dele. Não em dinheiro, mas a imagem dele vem crescendo nesse sentido, porque ele está sendo plantado, mostrado aí para o mundo como um bom moço, que eu acredito que ele não é. Márcio, muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, abração, Márcio. queridão. E ó, a gente vai seguir acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes ao longo do dia. Bom, na verdade isso vai ficar mais para amanhã mesmo, né? Expectativa de que amanhã tenha finalmente a apresentação do texto do novo arcabouço fiscal lá no Congresso. Era para ter sido um tempo atrás, aí precisaram de uns arremates, o Lula ia para a China, não foi, adiaram um pouco, aí ele foi, e aí adiaram mais um pouco. Essa semana deve ter apresentação, mais precisamente amanhã, né? Essa é a expectativa de que esse texto do novo marco fiscal do país, né, que vai substituir o teto de gasto, seja apresentado para começar a tramitar lá no Congresso. Primeiro teste político mesmo de Lula, né? Com a aprovação ou não, eles estão na expectativa de que haja aprovação, mas amanhã que deve começar a tramitar esse projeto lá no Congresso. Ele vai para a Europa agora no final da semana, né? Acho que de sexta para sábado o Lula já vai acelerar de novo, vai viajar de novo. Né? Então tem que resolver rápido essa parada. Não aí. pode ficar adiando tanto mais, né? Exatamente, está na hora. Vamos